Olá, estudante. Aqui é o professor Clécio do Que Tal Matemática. Nós vamos para a nossa aula número 5 do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar de três funções: a logarítmica, a função exponencial e a função trigonométrica. Recomendo também e faço também um convite para que você faça a inscrição no nosso canal, no canal Que Tal Matemática, e também coloquei um descritivo da nossa rede social também Que Tal Matemática. Então hoje recomendo também que você pegue um papel, uma caneta para nós fazermos as nossas anotações da nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje nós vamos falar dessas cinco funções aí que eu falei para vocês e vamos entendê-las e principalmente os comportamentos do gráfico dessas três funções, né? E aqui tem algumas funções, né, que nós vamos estar trabalhando hoje, mas recomendo que nós preste bastante atenção que nós estamos trabalhando nos números reais, tá bem? E não nos números complexos que nós fizemos isso no bimestre passado. Então, quais são essas funções que nós vamos estar trabalhando hoje? A trigonométrica, representada aí pelo cosseno e seno. Existe outros tipos de funções, as funções cossecante, secante, tangente, cotangente, mas nós não vamos trabalhar com ela hoje, tá? No material do aluno, só está trabalhando essas funções seno e cosseno, principalmente. A outra função é a função logarítmicas, né? Que eu estou representando aí do log de x na base 3 e a função exponencial, né? Que tem uma característica aí um pouco diferente das outras, mas observe que cada uma delas nós vamos estar estudando e vendo o comportamento do gráfico dessas funções. Então, nós vamos começar, né, a entender essas funções e não dá para nós construirmos os gráficos dessas funções. Então, o que eu vou recomendar que vocês entrem no site do GeoGebra, conforme está o descritivo aqui, para que vocês possam estar acompanhando, possam estar fazendo esses gráficos e pode estar entendendo as funções. Ele inclusive está aí online para que vocês possam fazer os gráficos. Então vamos lá. A primeira função que nós vamos estudar é as funções trigonométricas, né? A gente, olhando aí no nosso canto superior direito, temos aí na astronomia, na geografia e nas ondas sonoras, né? Por que a gente pode trabalhar isso? Na astronomia, a gente vai estudar, né, as funções trigonométricas nas pequenas distâncias entre as duas estrelas, né? Distâncias curtas, né? Mas no espaço isso significa bastante. Na geografia, nós vamos estimar, na verdade, né, o estudo por satélite. Nós vamos estudar na trigonometria, na geografia. E as ondas sonoras são puras aplicações das funções senos e cosseno. Aqui nós temos a função seno, representada por 100x, né, quer dizer, seno de x. Essa aqui é uma das funções periódicas, né? Nós vamos ver o gráfico e o comportamento dela. Esta aqui é a função cosseno, que também tem esse comportamento de menos 1 a 1, né? E aí nós vamos estar estudando cada uma delas, que vocês vão dar uma olhada na questão do gráfico. As funções logarítmicas, né? Que conhecemos várias aplicações delas, mas vou tratar duas, da música e da geologia. Da música vai estudar o comportamento das notas musicais, uma delas a gente vai entender como que funciona esse comportamento e o comportamento dela é um gráfico em hertz, né, o gráfico desta função. E na geologia nós vamos estudar aí a questão dos terremotos, né, a escala Richter, e na verdade a gente pode entender um pouquinho dessas funções aí, algumas aplicações. A função logaritma, né, está falando que a base A, né, o x é o logaritmo, e aí a gente vai entender que o A é um número real e onde o A é diferente de 1. Depois nós vamos fazer o gráfico, nós vamos entender melhor esse comportamento aí. E as funções exponenciais, né, pode ter aplicações na biologia, na química, né, e também nos juros compostos. Tem diversas outras aplicações aí. Na biologia e na química, né, eu penso que nessas duas funcionam o seguinte: um comportamento, né, principalmente de uma tal bactéria, né, podemos falar aí do crescimento, muitas vezes a gente ouve falar, o crescimento da bactéria X está com crescimento exponencial. Isso também acontece muito nos comportamentos da química, como que a gente pode fazer isso, né? Então, a curva, né, é um crescimento exponencial aí.
E os juros compostos, né, quando a gente está trabalhando com juros, né, chega uma hora que o expoente não é um número que nós precisamos, para fazer este cálculo, nós precisamos fazer uma análise da equação exponencial e por isso vai nos aplicarmos aí as equações exponenciais também, tá bem? A função exponencial, ela tem uma característica muito diferente, né? Todas as outras funções a gente não tem isso, essa é uma delas. Qual é a característica dela? Repara aqui, ó, que no expoente é o x, ou seja, é uma variável que está no expoente, e nós vamos estudar né, e uma dica de estudo, eu vou somente falar ele aqui, né, mas a gente pode aprofundar nisso, fazendo outro vídeo, uma discussão mais apurada nisso, precisa, obviamente, de mais argumentos matemáticos para nós discutirmos sobre isso, né, no qual este A aqui é o número E, né, nós vamos chamar de número neperiano. Tá bem? E aí também está dentro aí, conforme está aqui na descrição, em vários fenômenos naturais, esse número está aparecendo. E esse número aqui, 2,71 e assim por diante, é o número que a gente chama aí de número neperiano. E depois nós vamos ver o gráfico dele. Tá bem? E só lembrando, antes de nós passarmos todas essas aplicações, existem outras diversas aplicações, existem outros diversos modelos, mas nós vamos ficar com a análise do gráfico, que inclusive é a proposta do terceiro ano, né, do terceiro bimestre. Antes de nós iniciarmos o estudo, né, praticamente das três funções que nós vamos estar fazendo no GeoGebra, eu peço para que vocês fiquem atentos a esses dois conceitos muito importantes, o conceito de translação e o conceito de simetria, olhando para as funções. O que seria, né, o conceito de translação? Né? Eu vou olhar para a função, a gente vai ver alguns comportamentos indo para o vertical, outro para o horizontal, ou seja, o comportamento das funções vai subir e vai descer verticalmente, ou vai ser no horizontal. Né? Isso eu vou mostrar para vocês através das funções que nós vamos estar trabalhando. E aí nós temos também a questão da simetria. O que é a ideia da simetria aí, na verdade? A ideia da simetria, na verdade, se eu traçar um eixo, como eu tracei aqui do branco, a distância deste ponto até aqui e a distância deste ponto até aqui é a mesma, ou seja, a figura é simétrica. A gente pode ver também, né, no comportamento das funções, principalmente na função do segundo grau, que nós já estudamos, né, quando pegam no vértice, né, ela é dividida simetricamente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora aprofundar um pouquinho, olhando aí o GeoGebra. Olha lá. Então, nós temos aí o GeoGebra, né? Então, nós vamos estudar aqui as funções. Então, repara que nós vamos digitar aqui, ó, vou digitar f de x é igual a seno de x. Olha já, construir o gráfico. Olha como que é este gráfico da função seno de x. Né? Então, ao nós estudarmos a função seno de x, ela tem este comportamento. E como eu estava falando para vocês, né, quando nós estudamos a função, por exemplo, seno de x, que é igual a seno de x. Olha lá. E aí nós vamos colocar aqui, ó, no finalzinho dela, ó, mais 3. Olha o que aconteceu. É a mesma função, né, que a gente chama de transladada, ou seja, houve uma translação nela, né, conforme eu mostrei para vocês, verticalmente ela subiu quantas unidades? 3 unidades. Então, se eu fizer, por exemplo, assim, a função h de x, que tem o seguinte função, seno de x, e aí eu vou colocar aqui menos 3, olha o que vai acontecer. A função vai descer 3. Então, o estudo deste comportamento em relação à translação, né, da função seno, subiu 3 e desceu 3, é um comportamento que a gente pode aí fazer várias análises aí para a gente perceber. Repara que aqui, ó, né, o comportamento dela é o mesmo, ó. Né? A curva é a mesma, né? Mas só que aqui, ó, né, em vermelho dá para ver que nós subimos 3 e aqui nós descemos 3, tá joia? Vamos ver agora
a mesma ideia da função, vou fazer ela por partes, ó. Aqui está a função mais 3 e aqui está a função menos 3. E no meio está a função seno de x. Esse é o comportamento dessa função. Lembrando, né, que nós não vamos ensinar neste bimestre a construção do gráfico, e sim fazer análise deste gráfico. Então, nós vamos estudar a função m de x, né, que é a função, na verdade, que é log de x. Olha como que é a característica da função log de x, olha lá. Né? Essa daqui, base 10, esse daqui é o log de x. A função n de x, então nós vamos fazer agora ela seguinte, ó. Agora nós vamos fazer o log de x, ok? Só que aí nós vamos colocar mais 2. Olha lá, o que aconteceu com a função? Ela subiu 2 unidades, né? E se nós estudarmos a função O de x, e nós vamos fazer um pouquinho diferente agora. Agora a gente vai trabalhar log de x, só que aqui nós vamos colocar menos 2. Olha lá, a função desceu 2. Então, repara o seguinte, nós temos essa primeira função aqui, que é a função log de x, nós vamos subir 2, repara que é o mesmo comportamento, a mesma curva, só que ela está se deslocando, né, 2 casas para cima. Por quê? Porque nós estamos somando 2 na função. Olha aqui, ó, nós estamos somando 2. E também, se nós descermos 2, né, ou seja, é o mesmo comportamento, só que agora vai ser transladado para menos 2. E aqui está as 3 funções que nós estamos trabalhando. A função log de x, a função log de x mais 2. E lembrando, tá, gente? Essa função aqui, ó, essas 3 estão na base 10. Tá ok? Vamos agora pensar um pouquinho nas funções exponenciais. Então, eu vou chamar aqui de t de x. Olha lá, t de x, o que acontece? Nós vamos chamar a função 2 elevado a x. Uma dica que eu quero dar para vocês, né, para construir essa função, se vocês forem usar aqui, né, é muito usual, depois eu vou mostrar para vocês isso, eu vou fazer o 2, faço o chapeuzinho e coloco o x. O chapeuzinho, né, é a descrição em que eu estou elevando. Então, se eu fizer a função u de x, né, que ela vai ser qual característica? 2 elevado, chapeuzinho x, só que agora eu vou somar, só para vocês lembrarem, eu vou somar 3. Né? O que vai acontecer aqui? Opa, perdão. O que vai acontecer, né? Então, vai acontecer, olha lá, ela vai subir 3. Então, lembra que eu falei para vocês do comportamento da função, né? Que em biologia e química, principalmente biologia, né? Enfim, tem um comportamento da bactéria, a bactéria sobe exponencialmente. É mais ou menos, esta é a característica dessa função. Então, aqui está 2 de x, que é essa daqui, né? E essa daqui é a função 2 elevado a x mais 3. Ou seja, repare que cada vez ela está subindo mais rápido. Ó. O comportamento dela, ela sobe mais rápido os valores. E nós temos, que nem eu mostrei para vocês, né? Vou pensar numa função aqui, p de x, né, que tem a seguinte característica, né? E, olha lá, o e elevado a x, né? E aí, o que acontece do e elevado a x? Olha lá, número neperiano, 2,71 e assim por diante. Esta daqui é o gráfico da função neperiana. Então, a gente pode reparar que é muito parecido com o gráfico, ó, principalmente do gráfico da e de x. O comportamento dela é um pouquinho diferente. Ó. O roxinho aqui, que é o e de x, e o e de x é o que está em vermelho. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Recomendo que vocês utilizem aí o GeoGebra para fazer análise dessas funções, né? Essas funções, como a gente está vendo aqui, né? É importante que vocês estudem o crescimento e decrescimento dela. É importante que dá para nós estudarmos o comportamento dela, principalmente olhando aí para o GeoGebra, né? E aí ele facilita bastante o nosso desenvolvimento, os nossos estudos e assim por diante. Então, o que eu recomendo, né? Tá aí o site, né? Só voltando neste site, vocês podem aí, né, entrar neste site, pode fazer isso tudo online. Tá ok?
Falamos um pouquinho das aplicações, existem várias aplicações das funções trigonométricas, das funções logarítmicas, né? E das funções aí que a gente pode falar das funções periódicas, seno e cosseno. Existem outras funções, mas como já falamos, exploramos essas duas. Os conceitos de cada uma delas e o mecanismo, né, delas, que foi aí os cálculos, né, matemáticos aí para a gente. O que eu peço para vocês, que qualquer dúvida pode entrar aqui, fazer os comentários, né? Vocês podem me chamar aqui pelo WhatsApp, né? E que eu vou estar à disposição de vocês aí para próximas aulas e próximas dúvidas. Um forte abraço, bons estudos a todos e qualquer dúvida, entre em contato com o Que Tal Matemática. Um abraço.